Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata a sua mente. É isso mesmo. E hoje, vamos mergulhar em uma literatura que vai fazer a sua mente expandir. Hoje o nosso papo é sobre os primeiros capítulos do livro Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática do R.C. Sproul. R.C. Sproul, um livro que, já começa com um título ousado e uma pergunta que é fundamental. O que, afinal de contas, é teologia? Pois é, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma história que o autor conta de uma universidade cristã. Ah, sim. O departamento, que antes se chamava Departamento de Teologia, de repente virou Departamento de Religião. Parece só uma troca de palavras, né? Mas ele diz que a diferença é gigantesca. Qual é o ponto dele aqui? Esse é o ponto de partida de tudo. É uma distinção, assim, crucial. Certo. Quando o mundo acadêmico fala de religião, geralmente está se referindo ao estudo das práticas humanas. É um campo da sociologia, da antropologia. Ah, como o ser humano se comporta. Exatamente. É o homem olhando para o próprio homem, estudando como ele adora, seus rituais, suas crenças. É um estudo, digamos, natural. Entendi. Já a teologia, que vem do grego theos, Deus, e logos, estudo, se propõe a estudar o próprio Deus. Não as nossas ideias sobre ele, mas quem ele é, o caráter dele, a natureza dele. Uau! É um estudo que lida com o que é sobrenatural, o que está acima e além do nosso mundo. Nossa, então quando trocam a placa na porta, estão mudando completamente o objeto de estudo. Deixa de ser Deus e passa a ser o comportamento humano. Isso. É como ele diz, na Idade Média, a teologia era a rainha das ciências. E hoje... ela foi deposta. Deposta, que margem forte. Exatamente. A rainha foi exilada e um suplantador, que é a religião, tomou o trono. E isso muda tudo, porque a premissa de uma cosmovisão cristã é que a verdade de Deus é o fundamento para todas as outras verdades, seja na economia, na biologia, na filosofia. Ok, entendi a parte do teologia, a lógica ou a palavra sobre Deus. Mas a segunda parte do título é teologia sistemática. Essa palavra sistema, ela assusta um pouco, não acha? Totalmente. Parece algo frio, engessado, que tira a vida da fé. Por que as pessoas têm essa versão? Você tocou no nervo da cultura moderna. O autor conecta essa versão a uma filosofia muito influente, o existencialismo. Existencialismo? Ok, explica isso de forma simples. A ideia central é que não existe uma verdade com V maiúsculo, sabe? Uma verdade que unifica tudo. Existem só as nossas existências individuais, e cada um cria sua própria verdade fragmentada. É aquela frase famosa, a existência precede a essência. E as consequências disso? São o relativismo, o não existe verdade absoluta e o pluralismo. Se o mundo é visto como caótico e sem sentido, a própria ideia de um sistema coerente de verdade se torna impossível e até indesejável. As pessoas buscam propósitos, no plural, mas não o propósito. Faz todo sentido. É como se cada um tivesse sua própria caixinha de Lego, mas ninguém acredita que existe uma planta ou manual para montar algo maior, algo coerente com todas as peças. Perfeita analogia. Achar que existe um manual seria... autoritário. Exatamente. E essa desconfiança de um manual invadiu até os seminários. A teologia sistemática acaba sendo vista com maus olhos, como se fosse uma disciplina ultrapassada. Então o medo é que a teologia sistemática seja uma tentativa de pegar a Bíblia e forçar ela a caber dentro de um sistema filosófico humano, tipo racionalismo. Esse é precisamente o mal-entendido. E o autor usa uma analogia fantástica da mitologia grega, o leito de Procusto. Procusto. Conta essa história. Procusto era um bandido que tinha uma cama de ferro. Ele oferecia abrigo a viajantes e para que eles coubessem na cama, se a pessoa era muito alta, ele cortava as pernas dela. Nossa, que horrível. O oposto. Ela não impõe um sistema sobre a escritura. Pelo contrário, ela busca extrair os ensinamentos da escritura e organizar de forma ordenada.
Ela quer entender O sistema que já está lá. Ah, então não é criar um sistema, é descobrir o sistema. E para fazer isso, o autor diz que a teologia sistemática parte de algumas premissas, certo? Sim, e elas são fundamentais. A primeira, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação dele mesmo. O ponto de partida. Isso. A segunda, Deus não é autor de confusão. Ele pensa e fala de maneira clara, inteligível, porque ele criou um cosmos, um universo ordeiro. Certo. E a terceira premissa é que a revelação de Deus é unificada e consistente. Apesar da diversidade de autores, de épocas, tudo na Bíblia, da criação ao juízo final, tem uma coerência que se encontra no próprio caráter de Deus, que é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Outro ponto que gera debate. O autor defende que a teologia é uma ciência. Isso vai contra o que muita gente pensa, né? Que ciência é uma coisa, fé é outra completamente diferente. Sim, ele desafia essa dicotomia. O argumento começa na própria palavra ciência, que vem do latim scientia, que significa conhecimento. Conhecimento. Isso. Se a biologia é a busca pelo conhecimento dos seres vivos e a física das coisas físicas, então a teologia é a tentativa de obter um conhecimento coerente e consistente de Deus, baseado na sua revelação. Tá, mas as ciências mudam. Um livro de física de 1950 tá superado hoje. A teologia também muda desse jeito? Aí está a grande diferença que ele aponta, dos que a teoria atual não consegue explicar. Ok. Na teologia, os teólogos trabalham com a mesma fonte de dados há 2000 anos, a Bíblia. Não existem novos dados que causem uma mudança de paradigma. O texto é o mesmo. Exatamente. E o ponto crítico do autor é que as grandes mudanças na teologia contemporânea, muitas vezes, não vêm de novas descobertas bíblicas, mas de tentativas de integrar a fé com as novas filosofias seculares. Por isso, ele se posiciona como um teólogo conservador, desconfiado da novidade pela novidade. Certo. Se o objetivo é extrair esse sistema coerente da Bíblia, como isso é feito na prática? Quais são as fontes, as ferramentas? O autor apresenta 3 disciplinas teológicas que trabalham juntas, como um tripé. A primeira, a fonte primária, é a teologia bíblica. Teologia bíblica. Ela estuda como a revelação se desenvolveu progressivamente ao longo da história da Escritura. E aqui ele menciona o perigo do atomismo. Atomismo. O que é isso? É a tendência de isolar átomos da Escritura. Tipo, estudar a salvação só em Gálatas, sem conectar com Efésios e concluir que Paulo se contradiz. Pegar um versículo isolado. Isso leva à ideia perigosa de que existem várias teologias conflitantes na Bíblia. Entendi. E a segunda disciplina? A teologia histórica. Ela investiga como a doutrina se desenvolveu na história da Igreja, especialmente em reação a heresias, através de concílios como o de Nicéia e Calcedônia. É olhar para o passado para não repetir os mesmos erros. Ok, bíblica, histórica e a terceira? A teologia sistemática é a disciplina que reúne tudo isso. Ela examina as fontes bíblicas, os desenvolvimentos históricos, os credos, as confissões e os escritos dos grandes pensadores da Igreja, como Agostinho, Calvino, Lutero, para apresentar um quadro completo e coeso. É como montar um quebra-cabeças gigante. A teologia bíblica te dá as peças, a teologia histórica te mostra como outros já tentaram montá-lo, e a teologia sistemática é o trabalho de juntar tudo para ver a imagem completa. Exatamente essa é a ideia. Bom, chegamos à pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Eu não preciso de teologia, só preciso conhecer Jesus. O que o livro diz sobre o valor prático de todo esse estudo? O autor é muito direto. Teologia é inevitável para todo cristão. Inevitável. Inevitável. O argumento central é que todos nós tentamos entender a verdade que Deus revelou. A questão não é se vamos fazer teologia, mas se a nossa teologia será boa ou ruim, correta ou incorreta. E ele cita 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Que toda a escritura é útil. Isso. E ele detalha essa utilidade. Primeiro, para o ensino, nos dá o conteúdo da fé. Segundo, para a repreensão. Esse é forte. A Bíblia nos critica.
A gente vai a ela e somos nós que estamos sob análise. Ela expõe nosso pecado. É verdade. E os outros pontos? Para a correção, nos ajuda a discernir o verdadeiro do falso. Ele até conta uma história pessoal sobre ler um livro de um médium e perceber a falsidade por causa do que já conhecia da escritura. E por fim, para a educação na justiça. E qual seria esse propósito final, então? Não é só acumular conhecimento. De forma alguma. O propósito da teologia não é satisfazer nosso intelecto, é nos instruir nos caminhos de Deus, para que a gente cresça em maturidade e em obediência a Ele. É conhecimento que leva à transformação. Olha, esse papo foi incrível, mas eu sinto que a gente mal arranhou a superfície do que esse livro oferece. Tem muito mais para explorar. Com certeza. Esse assunto é tão rico que a gente vai precisar de uma parte 2 para continuar essa conversa. Então, fica o convite para quem está nos ouvindo. Exato. E para não perder a continuação, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para ser notificado. E se você ficou com curiosidade para ler a obra completa, recomendamos muito a aquisição do livro Somos Todos Teólogos. Usando o nosso link de afiliado que está na descrição, você adquire essa obra fantástica e ainda ajuda este projeto a continuar produzindo conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Até lá!